expectativas reunidas até a sexta-feira da semana passada, boletim divulgado hoje de manhã. Bom, para o final aí de 2022, o IPCA continua subindo pela quinta semana consecutiva, deve encerrar 2022 em 5,91%. Já em 2023, subiu pela segunda semana consecutiva, deve encerrar 2023 em 5,02%. E a inflação em 2024 está estável pela quinta semana consecutiva em 3,5%. Já o PIB em 2022 sobe pela terceira semana consecutiva, está em 2,81%. Para 2023, estável pela terceira semana em 0,70%. Em 2024, também estável aí nessa semana em 1,70%. Já o câmbio real sobre o dólar sobe pela segunda semana consecutiva em 2022 para R$ 5,27, né? Há 4 semanas estava em R$ 5,20. E lembrando que não só há 4 semanas, há muitas semanas, já aí na última semana nós vimos a alteração do câmbio para 2022, para 2023 também. E a gente vê em 2022 o câmbio em R$ 5,27, o câmbio que em 2023 também estava em R$ 5,20 há 4 semanas e por muitas semanas, está agora em R$ 5,25 para 2024, R$ 5,20 aí estável por uma semana nessa semana. Já a Selic para 2022 continua estável pela 23ª semana consecutiva para 2022 em 13,75% ao ano. Lembrando, são expectativas do mercado, não do Banco Central, para 2023 estável aí nessa semana, né? A gente viu uma elevação na semana anterior de 11,25% para 11,5%, permanece em 11,5% em 2023. Para 2024, 8,25% ao ano, subiu nesta semana. Bom, vou convidar aqui o Gustavo Sung para nos explicar melhor aí quais são essas perspectivas que o Boletim Focus traz. Gustavo, bom dia, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Bom dia, Bia, bom dia, investidores, tudo bem por aí? Tudo ótimo por aqui, animado já para o jogo, não sei você aí, mas já estão falando que vai ser meio período aqui hoje, hein? Vamos ver, né? O jogo do Brasil é que horas? Meio-dia? O jogo é 1 hora. Ah, tá. Dá para fazer o horário do almoço para ver o primeiro tempo. Exato. Bom, Gustavo, para essa semana, quais são os destaques do Boletim Focus que você traz para a gente para nos ajudar nessa leitura? Acho que é muito pelo contexto que você me trouxe aí, de todas as notícias, e o que vai também trazer um pouco de, talvez, volatilidade, incerteza na semana, e isso tem sido refletido. Primeiro, eu chamo a atenção para o câmbio estava 5,20, 5,25, 5,27. A gente está vendo hoje o câmbio aí pressionado na casa dos 5,30. Eu acho que o mercado está enxergando um pouco essas indefinições e questões de expectativas, e isso acaba batendo no câmbio. O PIB eu vejo um movimento marginal, de 2,80 para 2,81. Isso são pequenos ajustes. E aí a inflação, acho que um pouco da semana passada, a inflação continua subindo, agora estava 4 semanas atrás 61, 88, 91. E aí, se a gente olhar um pouco os preços administrados, que está na linha ali de baixo, bem no meio da tela, ministrados, que ali é a inflação de administrados, variação. Se a gente vê a expectativa do mercado é que antigamente ia ser menos 4,24, agora menos 3,62 e menos 3,55, ou seja, uma variação negativa um pouco menor, o que impacta aí o IPCA. E aí, muito por conta da questão cambial, é possível também que a gente veja reajuste da Petrobras, a depender de como que dá os preços internacionais. Então, o mercado aí está chegando que tem um impacto de administrados e um pouquinho do IPCA subindo, isso em 2022, tá? Para 2023, o que chamou a atenção é agora a gente já vê a inflação acima de 5 pela segunda semana consecutiva, tá? A gente estava relativamente estável algumas semanas atrás, abaixo de 5, o que era bom. Então, essa tendência marginal de subir, muito corroborada aí pelo câmbio, que era 5,20, 5,24 ou 5,25. Aí só para o pessoal saber, né, que quando o câmbio está mais desvalorizado, até assim, marginal, mas está desvalorizado,
Isso vai impactar na inflação de forma indireta, que os custos de importação repassados, os preços de alimentos são às vezes feitos em preços internacionais, então diversos custos aqui na economia brasileira são dolarizados, e isso é repassado aos consumidores. Então a gente tem uma leve alta marginal de novo no IPCA. O PIB ficou estável e aí também chama atenção o Selic de 2024, que subiu, né? Então, o mercado enxergando que a gente pode ver umas quedas na taxa de juros um pouco menores do que previstos anteriormente. E eu acho que é muito por conta desse cenário de aumento de gastos no ano que vem, PEC de transição, indefinições que têm impactado o câmbio, todas as incertezas fiscais que têm impactado um pouco o noticiário e também o mercado como um todo. Desde o resultado das eleições, né, há praticamente um mês, quais foram os principais destaques, as principais mudanças que você viu aqui nesse Boletim Focus ao longo dessas últimas semanas? Eu acho que o ponto é câmbio. O câmbio é a principal variável de curtíssimo prazo que ela é mais impactada, porque PIB é uma questão de atividade. Inflação, eu acho que é mais questão de expectativas, mas assim, elas para o longo prazo você não vê alterações, 3,50, ainda 2023 está um pouquinho de 5. E Selic também é uma ideia de quando que vai ver esse corte. Então, o câmbio, para mim, é uma variável que reflete um pouquinho mais essas incertezas. Apesar de agora a gente estar vendo o câmbio 5,30, 5,40, a tendência é que quando a gente tenha mais clareza e a possibilidade do presidente eleito Lula dizer quem que será seus ministros nas próximas semanas, até, como você bem trouxe, ele está lá em Brasília, desembarcou para poder negociar, né, tomar a frente da PEC, dizem que até pode ser uma medida provisória. Então, esse todo o contexto de ele ir lá afeta um pouquinho as expectativas. E eu acho que quando a gente ter mais clareza sobre o cenário, a gente vai entender melhor para onde essas variáveis serão afetadas. E aí a gente pode ver alterações mais abruptas, eu acho, no Boletim Focus. Esse texto que a gente acabou de ver do Henrique Meirelles, né, para o Estadão, falando que pela primeira vez uma transição, o presidente do Banco Central já está lá, né, vai ficar até 2024, e o Banco Central tem a sua autonomia. Como você vê esse movimento? E isso é um sinal de que os investidores podem ficar mais tranquilos em relação à economia? A economia, não sei, mas em relação à política monetária, sim. Eu acho que termos a autonomia do Banco Central e não termos interferências políticas para onde os juros vai, a depender do que o governo quer, isso traz confiança, traz estabilidade, tá? Se, como a gente pode estar, estamos entendendo que o próximo governo vai aumentar gastos, isso impacta a inflação. Porém, se o Banco Central não fosse autônomo, teria um pouquinho aí problema, ó, não suba juros, porque se você subir juros vai impactar a atividade, tá? Deixa a inflação subir um pouquinho, mas vamos tentar gerar emprego. Isso podia ser um dos discursos. E hoje não tem isso. Eles falam assim, ó, a inflação é o maior problema porque corrói o poder de compra das pessoas. A gente não consegue consumir alimentos, a inflação fica descontrole e isso vai afetar toda a economia. Eu acho que é um dos principais problemas de inflação na economia brasileira. Até a gente viu aí pessoas indo no supermercado, tendo que substituir carne por outros alimentos, gasolina ninguém conseguia comprar, diversos outros bens. E aí, qual que é o ponto principal? O Banco Central fala, olha, se vocês começarem a ser irresponsáveis fiscalmente e piorar a inflação e a gente voltar ao que a gente via alguns anos anteriores, a gente vai lá e vai ter que subir juros. Então não vai ter nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de quebra de confiança da política monetária nos juros aqui no Brasil. E isso é muito importante. Se a gente voltar um pouquinho em 2016, eu sempre conto essa história, é que a gente conseguiu sair um pouco da crise que a gente vivia para uma melhora rápida no curtíssimo prazo, porque a gente teve dois pontos. O William Goldfein, que entrou no presidente do Banco Central e transformou a instituição, aí modernizou, mudou a comunicação, e também o teto de gastos, que trouxe duas âncora fiscal. Então, a gente tinha uma âncora fiscal, âncora monetária.
e aí isso o Brasil teve confiança para voltar a crescer no curtíssimo prazo. Hoje a gente tem uma confiança e uma âncora na política monetária com o Banco Central independente, que pode tomar de forma técnica, sem interferência política, as suas decisões, e falta outra perna, que a gente precisa de novo uma política fiscal, uma âncora. E aí essa ideia de uma nova âncora fiscal, a responsabilidade, a PEC não vai ser permanente. Se quer passar, vai ter que passar uma âncora fiscal até julho do ano que vem. Então, quem que vai conduzir esse barco? Quem que vai conduzir os próximos anos na economia para a gente poder esse sincronismo entre as políticas? Porque isso a gente pode voltar a ter aquele problema lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, em que o Banco Central lá estava subindo juros para controlar a inflação, que está quase 10% ali, e o pessoal, custo de energia, a conta de energia está 3, 4 vezes pior. Então, controlando os juros, e do outro lado, o governo quis dar um pacote de incentivar a economia, o que ia impactar a inflação de novo, e aí gerou uma confusão, perda de credibilidade, fez com que a Liz Truss até em 45 dias saísse do governo. É uma magnitude um pouco maior que a nossa, eu acho que a gente tem um controle melhor sobre as questões, mas é um exemplo aí do que não pode acontecer e duas políticas irem de forma contrárias, né? E agora, com Lula em Brasília, na sua visão, em que sentido essa PEC da transição deve avançar diante de tanta rejeição, tantos impasses que foram vistos aí nas últimas semanas? Eu acho que facilita, eu acho que, como você bem trouxe, diversos intelectores políticos sentiram falta da presença de Lula nas negociações. Uma coisa é a Glaze, o Mercadante, ou até o Alckmin como vice está lá, outra coisa é o Lula dizendo, prometendo que vai abrir aí certas parcerias, alianças e prometer certos ministérios. Eu acho que a presença dele é importante para poder continuar as negociações, e eu acho que o principal ponto é ele precisa definir logo o ministro para poder as coisas andarem de forma melhor. E agora, para a gente finalizar, quais são os eventos da semana que o investidor tem que ficar de olho? Deixa eu abrir minha lista aqui, pessoal, porque tem bastante coisa, tá? Já peguei aqui. Essa semana está cheia de dados, tá? Então, amanhã, pessoal, vamos ficar ligado aqui no CAGED, tá? E no IGPM, tá? Então, eu acredito que a gente tenha manutenção aí da tendência de recuperação do mercado de trabalho, tá? IGPM também é um índice importante de inflação. Na quarta-feira, a gente tem a PNAD contínua, que também nos dá a taxa de desemprego do país. Tem o livro Bege, que é lá nos Estados Unidos, que está um pouquinho os contextos, a conjuntura econômica que as instituições estão olhando lá sobre os Estados Unidos. Quinta-feira, a gente tem o PIB do terceiro TRI do Brasil, então também fica um dado importantíssimo para ver como que a economia brasileira está crescendo, tá? Nos Estados Unidos também, na quinta-feira, tem vários índices de inflação, que é o PCE, que é um dado importante para o FED. E sexta-feira eu tenho produção industrial do Brasil e também as taxas de desemprego e o relatório de emprego lá nos Estados Unidos. Então, essa semana está cheia de dados e que pode até gerar certa volatilidade aí no mercado. E qual que é a leitura daqui da casa para o PIB do Brasil? Como ficou? A gente vê um PIB aí de 2,5, tá? Desculpa, de 0,5 para terceiro trimestre, tá? E para o final do ano a gente está aqui com 2 e, para não falar errado certinho aqui, 2,9, exatamente 2,9 para 2022 e 0,7 com viés de alta por aqui.